ao nosso podcast para falar um pouco sobre a nossa vida e o nosso mundo sobre arquitetura e engenharia e gestão de obra. Eu vou falar um pouco para vocês quem eu sou e quem é aqui o meu sócio que está comigo, o Marcelo. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai explicar um pouco para vocês sobre o que a gente faz e contar um pouco aí sobre a nossa vida de arquitetura e nesse mundo. Bom, eu sou formada em arquitetura e designer de interiores. Trabalho aí dentro dessa área de interiores em si há mais de 12 anos. Temos a Keeping há 10 anos já, né? Como o tempo passa, né? Vai fazer 10 anos agora em janeiro. 10 anos. E aqui a gente faz tanto a parte de projetos de arquitetura de interiores, quanto a parte de gestão de obra, e é um pouquinho dos dois que a gente vai contar para vocês. Bom, a Keeping surgiu em 2015, tá? Com a minha vontade de fazer projetos residenciais. Então eu comecei lá atrás sozinha, com uma estagiária, e a gente foi crescendo. Depois de um ano, em 2016, já nesse meio de interiores e acompanhamento de obra, eu conheci o Marcelo. E para quem não sabe, o Marcelo é o meu esposo e meu sócio. E aí o destino, né, me trouxe um engenheiro na vida. E a gente uniu tanto a parte amorosa da nossa vida quanto a nossa parte profissional. E o Marcelo entrou de cabeça, né, tanto na minha vida quanto na minha empresa. O detalhe é que eu virei sócio da Isa com 6 meses, né, que a gente estava junto, a gente nem né, era casado ainda, então com 6 meses já virei sócio dela e embarquei nessa aventura, nesse desafio, né? Exatamente. E aí foi legal que nesse encontro foi justamente pela dificuldade da nossa profissão que esse encontro aconteceu na parte da sociedade de uma forma muito fluida, porque eu tinha muita dificuldade em relação à obra e o Marcelo, como engenheiro, trouxe muito para mim das dificuldades e o que eu precisava, até a hora que a gente falou, bom, por que a gente não se junta, né? E aí eu executo as obras dos seus projetos. Então foi assim que a gente começou juntos nessa parceria, e a gente executou obras durante 7 anos. A gente tinha a nossa própria equipe de obra e a gente fazia, né, a execução, até que depois desse período a gente decidiu ficar somente com a parte de gerenciamento, que o Marcelo vai falar um pouco para vocês do que é esse nosso trabalho. Então, eu sou a Isa, arquiteta, e faço parte aí dessa sociedade. Agora eu vou passar um pouquinho para o Marcelo se apresentar e contar um pouco para vocês sobre a trajetória dele. Bom, eu sou o Marcelo, sou engenheiro civil, me formei pelo Mackenzie em 2007. Trabalhei 12 anos numa construtora, sempre em obra, ativamente em obra, botina suja, em cima da laje, no sol, conferindo ferragem de aço, enfim. Depois de 12 anos, né, é que eu conheci a Isabela em 2006, né, e acabei entrando com ela na Keeping, né. Ela me convidou, né, como a gente já era namorados ali, né, e a gente já sabia que a gente já ia se casar, né, então eu acabei entrando na Keeping por uma demanda que ela tinha de execução de obra e também, né, pelo fato de eu já ter essa experiência aí de 12 anos em obra, né. Nesse meio tempo, eu fiz alguns cursos, né, eu fiz um curso de gerenciamento de empreendimentos no Mackenzie também, uma pós. Fiz também alguns cursos no Secov de incorporação imobiliária, na GV também. Fiz um curso rápido sobre o mesmo tema. E estou fazendo um Master internacional na Zigurate de gestão de projetos na construção civil, né? Atualmente, a gente, o que a Isabela falou, a gente fez obra durante 7 anos. Após esses 7 anos, eu me voltei para a equipe de gestão, né? Então a gente tem uma gerenciadora de obras, né, em que a gente gerencia obras aí de vários tipos de segmentos, né? Alguns projetos são da Keeping, outros não, né? E eu consegui me especializar e mudar um pouco esse meu foco, né, para o planejamento e para a gestão de obras, né?
E atualmente a gente tem a Keeping, né, que ela faz a parte de projetos, e a KPG. KPG é KP, que vem de Keeping, e o G é o de gestão. Exatamente. E passando aqui para vocês, né, um pouquinho sobre o que é a Keeping, né, qual que é por que a gente pensou nesse nome, eu pensei esse nome lá em 2014. A gente tem todas as dificuldades do nosso trabalho e da nossa profissão. Eu falo que a arquitetura é uma profissão muito árdua que a gente precisa muito de se dedicar e ter a paixão pelo que a gente faz. E eu amo o meu trabalho, eu amo esse mundo da arquitetura que me move. E apesar desses desafios, eu queria um nome de empresa que me mantivesse ali, né? Por mais difícil que fosse, eu olhar para aquele nome, para aquela marca e pensar, não, fica, se mantém aqui, esse é seu sonho, esse é seu objetivo. Então foi um nome mais, para mim, pessoalmente, como algo inspirador. E isso me ajudou muito, realmente. Então toda vez que a gente passa por um desafio, eu entro ali no Instagram ou na nossa empresa, olho o nome e falo, não, respira, né? Fica aqui que vai dar certo, esses desafios fazem a gente crescer bastante. Explica para o pessoal o que quer dizer o keeping, né? Que veio desde a sua... É o manter, né, para se manter dentro da profissão em si, do trabalho. Então, por isso, o keeping arquitetura. E a gente teve uma transição, né, desde 2015, a gente iniciou como Keeping Arquitetura Interiores. Depois que o Marcelo entrou na empresa em 2016, a gente alterou o nome para Keeping Arquitetura e Engenharia. E hoje a gente fez mais uma mudança na marca, que hoje é só Keeping Arquitetura, como a gente tirou o Engenharia e Execução de Obra da empresa, e a gente tem hoje a KPG, então temos aí somente a Keeping Arquitetura. E o fato da gente ter trazido a KPG, né, no nosso segmento foi muito uma necessidade nossa também e uma necessidade do mercado. A gente enxerga a grande dificuldade que tem, né, de ter um profissional que englobe tudo, que te auxilie desde o início do processo até o final. E a gente tem essa característica nossa, né, Marcelo, como empresa, de ser muito parceiro do nosso cliente. A gente vive a realidade do cliente, a gente entende os custos, a gente entende o prazo, a gente brinca que a gente pega o cliente no colo, né? Exato. E a gente até vai trazer aqui no KeepingCast alguns dos nossos clientes para compartilhar com vocês essa experiência. E alguns parceiros também, né? Porque a integração, né, que a gente faz de gestão e de projeto, eu acho que tem tudo a ver com esses parceiros que já vêm já de longa data, né? Que tem essa mesma forma, né, de agir e de trabalhar, né, que a gente tem, né? A gente acredita muito que o trabalho ele é muito cultural, né? Então, o que a gente preza, o que a gente valoriza é um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho com qualidade, com técnica, né? Que é um dos nossos principais pontos aí. Muita transparência, né? Que a gente está falando de um dinheiro que não é nosso, é de um cliente, então a gente gerencia, né? A gente faz essa gestão desses ativos, né? Que não são nossos, né? E o cliente confia muito nesse pilar que a gente tem entre projeto, eu como a parte de gestão, né? E o cliente e toda a parte de investimentos, né? Que a gente sabe que às vezes não, é sempre um dinheiro muito suado, né? O cliente sempre lutou muito para ter aquele dinheiro, então cabe a gente, né? Como projetista e como gerenciador, economizar prazo, qualidade, né? Exatamente. E também a gente tem a responsabilidade imensa em relação a todo esse processo. E com esse KeepingCast também a gente quer trocar informações e compartilhar esse nosso mundo com parceiros, com arquitetos também, com engenheiros, com os fornecedores, né, que fazem parte aí desse nosso mundo, para a gente ter uma troca legal e trazer muito conteúdo também em relação a todas as áreas que a gente atua. E em relação a essa atuação, né, a gente iniciou lá em 2015 somente com projetos residenciais. Logo na sequência, a gente já teve uma parceria forte com as meninas da Alequer, que vão estar presentes aqui também. E a gente iniciou projetos na área da saúde, que é algo que me move muito, né, que eu sou muito apaixonada.
E a gente foi se especializando dentro dessa área. Esse ano eu vou iniciar uma pós-graduação no Einstein sobre projeto de arquitetura hospitalar também. Então a gente ganha aí bastante conhecimento durante todos esses anos. Aí ano que vem sou eu, né? E a gente troca, gente. Como a gente tem filho, tem casa e tem sociedade, a gente inverte. O ano passado foi... Né, esse ano, a pós-graduação foi mais voltada para ele. O ano que vem sou eu. E aí depois vai voltar ele. É que eu acabei fazendo, sei lá, umas 4 pós-graduações em 2 ou 3 anos e você ficou sem fazer. Agora a gente Exato, a gente troca. inverte. Eu coloco o filho para dormir e eu faço pós-graduação. Mas em 2026 eu volto. A gente troca de novo. A gente faz essa divisão. E dentro dessa área da saúde tem muita coisa legal que a gente vai trazer aqui para vocês. Tem muito conteúdo legal, porque é uma área muito específica. Mas é uma vontade minha de não ficar somente na área da saúde e é um dos objetivos nosso, porque a gente faz residenciais, né, que é um forte nosso também, área da saúde e projetos corporativos. E cada um tem um mundo diferente, né, tanto para projeto quanto para gerenciamento. Exigência individual, acho, de cada cliente. São escopos totalmente diferentes, questão né? de prazos, né? Então, cada obra tem um tipo de prazo. Uma obra, sei lá, de alguma empresa corporativa, por exemplo, você consegue fazer uma obra que é de tiro rápido, né? Que a gente chama, que é uma obra de 1 mês e meio ou de 2 meses, né? Então, obra noturna, né? Então, te exige muito mais, né? Então, acho que prazo, principalmente, de residencial, por exemplo, e exigência do cliente. Uma obra residencial é onde o cliente mora dentro daquela obra que você vai fazer. Então, ele procura ver mais, né? A parte de acabamentos, detalhes, né? E detalhes. Então, são mundos muito diferentes, né? Que a gente vai agregando experiências e acho que tudo é muito válido para a gente se desenvolvendo, né? Como empresa, como uma prestação de serviço, né? Exatamente. Essa parte de agregar, para mim, é muito importante. Eu brinco que a gente faz residenciais muito bem feito porque a gente faz uma área da saúde também muito bem feita. Eu trago um pouco do residencial para o meu corporativo, eu trago um pouco do meu corporativo para a área da saúde, justamente porque são ambientes em que, na área da saúde, por exemplo, eu tenho ali os colaboradores, que na parte corporativa só tem colaboradores, então a gente pensa muito nisso. A residência traz ali o aconchego de você se sentir em casa. Muitos médicos ficam muito mais tempo dentro das suas clínicas, das suas áreas cirúrgicas, do que da própria casa. Exato. Então é importante trazer esse aconchego, essa parte de acolhimento pro espaço. Então eu acho que essas áreas, elas se complementam muito e a gente não deseja e não tem como objetivo de empresa focar somente em uma área. Justamente por esse nosso diferencial que é fazer essa integração desses mundos. Sim. E o Keepingcast vai falar, né, Marcelo, sobre todos esses mundos. Então a gente vai falar sobre temporada, sobre residencial, então vamos trazer parceiros e entender o que é esse projeto residencial. Na área da saúde também vamos fazer a mesma coisa, trazer esses parceiros e entender como é esse mundo. E a área da saúde, desculpa te cortar, é um mundo muito grande, né? Totalmente. À parte, porque são inúmeras normas, enfim, é um mundo muito à parte que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Que cada ano que passa você já tem uma nova norma de, sei lá, ar-condicionado, né? Então é algo que exige muito da gente esse acompanhamento dessas atualizações. Então é um tema extremamente interessante porque ele é mutável, né? Que ele vai sempre ser... Tem muito conteúdo pra gente trazer aqui. Exato. Na área corporativa, por exemplo, a gente tem muito o desenvolvimento dos espaços conforme a atualidade. Então, por exemplo, espaço como a gente está hoje nesse coworking, se eu falar de um coworking há 10 anos atrás, isso não existia. Então, o que traz essa área corporativa hoje? Então, muitas pessoas trabalham como home office, mas tem muita empresa que ainda preza por presencial e deixar um espaço confortável e acolhedor, né, para esse funcionário que vai ali estar todos os dias. E até um espaço de podcast que a gente está aqui. A gente já fez um projeto, né? Já, com podcast. Esses últimos meses aqui de um podcast é uma experiência totalmente diferente, né? E é um mundo à parte, pensando no uso daquilo. Então, para que você vai usar aquele espaço, qual que é a finalidade, quantas pessoas vão utilizar e trazer muito a identidade da marca para os espaços é muito importante, tanto em clínica
quanto em corporativo, a gente sempre traz essa ideia, né? De trazer essa identidade visual, pensar nesse branding do espaço. Então, a pessoa que criou o marketing dessa marca, ela já pensou ali qual que é o público-alvo daquele médico ou daquela empresa, e trazer isso para o espaço é extremamente importante. Então, a gente tem essa preocupação também. E eu te elogiando um pouco, né? Você é muito competente nisso, né? E você captar o que realmente o cliente quer, seja visualmente e também na parte de investimentos, né? A parte financeira, enfim, o budget da obra que a gente tem, você busca sempre fazer projetos bem assertivos, né? Né? É engraçado que quando a gente envolve outros mundos, né? Tanto nos segmentos quanto internamente, a gente faz gerenciamento e faz projeto. Desde o nosso conceitual, né, a gente tem uma equipe maravilhosa que, aliás, equipe, vocês são incríveis. Que vestem a camisa. Vestem a camisa, nossa, pra gente faz muita diferença isso. Então, desde quando a gente está projetando o conceito, a gente está lá pensando na gestão lá no final, né? Então... É que essa integração, né, que a gente tem, gestora de obra com a parte do projeto, faz muita diferença. É muito essencial, né, para a fluidez, né, desse processo, né? E um processo assertivo. Então, eu vou colocar ali um acabamento lá, uma equipe de criação vai já especificar um acabamento em que eu sei que lá no gerenciamento esse acabamento vai ser pronta entrega, dependendo do prazo, vai caber no bolso do cliente, dependendo do budget. Então, eu vou fazer um 3D realista de algo que realmente vai ser executado. Sim. Não adianta nada a gente fazer um projeto lindo e maravilhoso que fique só na tela, no papel, que seja, né? Então, a gente projeta com inteligência. Sim. E projeta pensando lá na frente como vai ser quando chegar ali. Sim. Confessamos aqui, né, Marcelo? A gente tem que falar a verdade para o pessoal, que isso é um processo muito difícil. Sim. E que foi, durante esses anos, um processo muito difícil para a gente conseguir entender e conseguir se achar dentro disso. Aqui parece que a gente, né, vive nessas coisas de internet, né, de posta só o que é lindo, né, mas na verdade são muitos desafios, principalmente por sermos casados, né, a gente leva trabalho para casa sim, né. A maturidade, sobre né? isso, mas é um processo, né, então a gente tem trabalhado muito, tanto entre nós dois, né, Sim. quanto na equipe. E eu brinco que todo mundo que sai da equipe não sai a mesma pessoa, não sai o mesmo profissional, porque exato. realmente a gente traz coisas que não é comum em relação ao pensar, nossa, mas eu tenho que projetar isso aqui pensando em como vou executar, em quanto eu vou gastar, tem. É que a experiência que a gente trouxe anterior, eu com obra e você com outros projetos, né? Eu acho que a gente conseguiu inserir muito bem nesse nosso dia a dia. Então, isso traz um benefício muito grande para o cliente. Né? Exato. Eu tenho 12 anos de obra, final, imagina. Né? Então, assim, eu tenho muita bagagem, né? Eu já vi muita coisa. Então, eu consigo implementar ali muito mais fácil, né? E acabo te passando também algumas coisas de obra, né? Houve uma grande evolução, eu acho que da sua parte. Agora eu estou jogando um pouco os louros para mim, né? Mas eu acabei contribuindo, né? Não, essa parte de... Porque quando você está na faculdade, você não aprende muita coisa de obra. E dependendo do escritório que você trabalha, você, como profissional, você não tem essa bagagem. E faz muita diferença, gente. Você que é arquiteto, vá em obra, acompanhe obra, entenda que o que você está projetando, como é feito lá pessoalmente, porque isso faz uma diferença enorme. E a gente foge de retrabalho, né? Pelo menos a gente tenta fugir de retrabalho, fazer um projeto assertivo, um projeto único, bem feito, né, com qualidade e no prazo menor possível. Então, esse é nosso objetivo. Exatamente. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer a gestão de risco. Você é o famoso chato. Eu sou o famoso chato que eu faço a gestão de risco 24 horas do meu dia e o planejamento. Então, a gente tem bastante dificuldade com, às vezes, algumas equipes imaturas, né, nesse ponto, equipes de obra, né? Que não entendem isso. Que falta um pouco de integração, mas é isso que o nosso cliente busca, né? A gente ser esse ponto central, né, que vai trazer essa facilidade, né, e a obra correr de uma forma leve, né? E não ser, né, algo maçante, né? O cliente acha que uma obra é sempre algo ruim, né? A gente tem muito a cliente, imagem. eu já tive problema com obra, a maioria, né? Mas aí a gente fala, a gente não precisa ter problema com obra. Ter o problema
Eventualmente acontece alguma coisa ou outra, mas é falta de planejamento, é falta de gestão, é falta de projeto assertivo. Exato. Quando tudo isso acontece, não tem como você ter problema, porque a gente tem, né, esse preconceito em relação à nossa profissão. Exato. De traumas aí. E eu entendo, né, que muitas pessoas já foram muito traumatizadas com obra, né? Sim. E com projetos errados. Mas É meio que cultural, né? A gente tem que cultural. tirar isso cultural, né? É muito cultural, né? Que a obra sempre vai dar problema, que o cara vai fazer errado. E a gente tem que fazer a gestão e eu faço muito bem feita essa gestão e em cima ali, enfim, incisivo, fiscalizando e toda a parte de planejamento, né? Desde a viabilidade até a entrega, né? Enfim, o comissionamento das instalações, principalmente em área de saúde, né? A gente vai trazer os nossos parceiros aqui, vocês vão ver, eles vão falar Exato. a mesma coisa. Os nossos parceiros já estão acostumados, né, com o nosso trabalho. Sim. A Isa chegou na obra. Socorro. Ai, Sabem o nosso jeito. Inclusive Já você vai pegar no meu pé. está na obra, você me ajuda também bastante na parte de gestão da obra, né? Que normalmente a parte de marcenaria, pedras, você acaba me auxiliando, né? A gente divide também essa parte de gestão, porque eu tenho um olhar como arquiteta que estou ali projetando, que sei o conceito, que o Marcelo às vezes em execução de obra não tem. E vice-versa. Ele vai pegar ali, ele ensina muitas vezes o joelho no chão ali, ensina o cara a fazer um caimento de um box. Que às vezes a gente pensa, né? Não, vou contratar uma execução de obra, a gente pressupõe que a pessoa saiba fazer. E muitas vezes não, e a gente não vai admitir que seja entregue um caimento errado para um box de um cliente. Então o Marcelo vai lá e ensina, e é uma visão que ele tem muito mais do que eu, né, na parte de engenharia. Então esse complemento é muito legal e a gente procura trabalhar sempre dessa forma, né? E os parceiros estão super acostumados. Isso, exatamente. Acho bacana a gente falar também sobre essa nossa nova fase agora que a gente está tendo, que é de implementação de algumas ferramentas e alguns softwares, né? Se você quiser falar sobre o workflow, né? Exato, a gente está entrando aí nesse mundo de BIM, então a gente fez a contratação da Workflow, que é da AutoQI. A gente ali contabiliza todas as nossas horas, todas as nossas tarefas. Então a gente traz também para a equipe, né, esse controle de gestão, de processos e de prazo para que fique dentro ali do previsto. Então isso é um facilitador. E a gente está fazendo a transição agora para o sistema BIM, para o ArchiCAD. É um processo que a gente está contratando pessoas dentro disso, né? E comprando software, fazendo o treinamento da equipe, justamente para facilitar. Então, do mesmo jeito que hoje a gente está aqui dentro de um podcast que há um tempo atrás não existia, né? Hoje a gente não pode falar de projeto e gestão sem falar em BIM. Não. Então a gente precisa trazer isso para nossa realidade, então a gente está fazendo essa transição e tentar entrar aí nesse mundo, né, a gente tem atual. A gente tem uma série hoje em dia de ferramentas, né? Power BI, o próprio Lean, né? A gente já está fazendo também o planejamento 4D também, né? Então o BIM realmente é uma, assim, quem não entrar no BIM já tem um tempo, na verdade, há uns bons anos, né? A gente acha, né, que até está um pouco atrasado em relação a isso, né? Deveria já ter iniciado, mas a gente está entrando no início justamente para fazer parte desse novo mundo aí, que é um mundo bem atual. Eu sou muito apaixonado por essa inovação, eu me envolvo aí com essas seminários BIM, né? O que tiver de BIM, ele fórum, tá dentro. Eu vou bastante, procuro sempre estar antenado e a gente sempre se reciclando, né? Porque o BIM acaba facilitando para a gente, né? Até o nosso trabalho, né? E tem muitas obras e projetos que tem que ser em BIM, né? Então existem até algumas novas leis de públicas, né? Que é a obrigatoriedade de trazer que agora vai ser obrigado, isso facilita, é um decreto. Né, compatibilização, processo de compras, aquisições, enfim. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente falou aqui um pouco sobre o nosso mundo, sobre os nossos segmentos, o que a gente faz, o que a gente deseja aqui com esse KeepInCast para vocês. Espero que vocês aproveitem todo o nosso conteúdo, que vocês tragam também sugestão do que vocês idealizam, né, trazer aqui, que a gente fale um pouco. Vamos trazer clientes, profissionais, fornecedores, nossas parceiras, né, do Grupo Lequer vão estar aqui com a gente bastante, compartilhando o nosso conteúdo.
dentro da área da saúde, né, que é um dos nossos focos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio e participem dos próximos também. Compartilhem com os amigos, com os parceiros, com quem vocês acham que vão se beneficiar com esse conteúdo, né? E sigam também os nossos canais, né? LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, né? Gente, mas você tá muito moderno. Pois é. Quem diria? A gente tem que se adaptar, né? Exatamente. Aliás, esse Keepingcast vai sendo um desafio pra gente, que a gente tá muito feliz, em parceria com a B Comunicação, que é nosso marketing que a gente ama e que tá ajudando a gente nessa nova empreitada e que não seria possível sem elas. Exato. E o nosso arroba, né, do Keeping é @keeping.arquitetura e do KPG é @kpg.gestão. Exatamente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal. Grande prazer, viu?